Olá, alunos dos nonos anos da Escola Inês Prado, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Ana Júlia. Eu trouxe aqui novas orientações para vocês sobre o sexto bloco de atividades que já está disponível lá no aplicativo, tá? E quem já deu uma olhadinha notou lá que o conteúdo muda agora, né? A gente estava vendo todo o conteúdo de química e agora a gente inicia a parte da física, tá? Então eu vou fazer uma introduçãozinha até sobre esse assunto também aqui para vocês, certo? Então vamos lá. Bom, o estudo da física, tá? Então, embora não pareça, a física ela faz parte do nosso cotidiano e ela tá muito perto de nós, tá? Então a gente consegue observar e notar ela presente em que situações? Então, primeiro aqui, ó, né? A posição da Lua ela vai interferir nas marés devido à lei da gravitação. Então, como são tanto a Terra quanto a Lua são grandes massas, né? Do universo e elas estão bastante próximas, né? Considerando outros astros aí do universo, elas acabam desenvolvendo aí uma força de atração entre uma e outra, né? Então a Lua atrai a Terra e da mesma forma a Terra atrai a Lua. E essas forças de atração, devido à gravidade de cada um desses corpos, acaba interferindo nas marés. Então, quando a maré tá alta, quando a maré tá baixa, tá? Então tem essa influência. E essa lei da gravitação é uma lei da física, tá? Uma outra situação que, claro, está bem mais próxima de nós é o controle remoto. Então, ele funciona com um infravermelho, né? Que é invisível aos nossos olhos, a gente não consegue ver esse feixe de onda, né? Sendo liberado aí pelo controle, mas ele é liberado e atinge um sensor lá no televisor que faz com que então eu consiga aumentar o volume, mudar de canal, tá? Então isso também, esse infravermelho aqui também faz parte da física. Outra coisa que a gente nota a física presente, né? Um outro fenômeno é o arco-íris, né? Com certeza todo mundo já viu um arco-íris e sabe que ele só acontece quando tem sol e chuva, né? Por quê? Porque justamente a luz, né, do sol, ela acaba atravessando as pequenas gotículas de água, né, da chuva e acaba decompondo a cor da luz, né? E a luz branca, né, a luz do sol em si, ela é formada por todas as cores, tá? Então, quando ela é decomposta ali dentro da gotícula de água, a gente vê aí todas as cores do arco-íris que, na verdade, juntas formam a luz branca, que é a luz que a gente conhece. E o movimento, né? Então, por exemplo, um veículo aqui, na verdade, a gente vê aqui na imagem dois veículos, né? Em movimento. Então, o movimento que eles desenvolvem, a velocidade, o quanto eles conseguem acelerar, né? Ou reduzir essa velocidade, porque daí é necessário o atrito. São também todas grandezas, né? Aí já grandezas numéricas estudadas pela física, tá? Então a física ela tá muito perto de nós. E aí, nesse bloco de atividades, a gente vai estudar uma área da física que é chamada de ondulatória, tá? Porque é o estudo das ondas. Aí vocês vão me perguntar, mas o que seriam essas ondas? Então, nós temos diversos tipos e exemplos de ondas, tá? O som é um tipo de onda, tá? O movimento da água aqui, ó, conforme a gente vê, né? Essas ondas, as próprias ondas da maré, né? Formada no mar, é um tipo de onda. As ondas do celular, né? Do sinal do celular, do sinal de internet. A onda aqui, ó, provocada numa mola, quando você estica ou você pressiona essa mola, tá? É um tipo de onda. As ondas que são liberadas no micro-ondas, né? Por isso ele tem esse nome, né? Pra gente esquentar aí os alimentos. A onda que a gente provoca aqui, ó, pela força, né? Aplicada em um obstáculo, em um objeto, né? No caso aqui é uma corda. É um tipo de onda, tá? A onda utilizada aqui em aparelhos de tomografia, de raio-x, né?
E aqui as ondas também que detectam a temperatura, o calor. É como se fosse uma onda também de infravermelho, tá? Então, tudo isso aqui é exemplo de onda. Tem outros tipos também. Aqui eu só tô citando alguns deles, tá? E aí, então, o que a gente consegue... como a gente consegue, na verdade, definir o que seria uma onda, tá? Então, aqui tá falando muito bem, ó. As ondas são perturbações que transportam energia por um meio material ou não material, tá? Então, onda é o quê? É o transporte de energia, tá? Isso pode acontecer tendo um corpo, né, que vai transportar essa energia ou não tendo nenhum corpo que vai ser o transportador dessa energia. E por esse motivo, as ondas elas são classificadas em dois tipos. A primeira, que são ondas mecânicas, que nesse caso, essas ondas sim precisam de um meio material, de um objeto, de um corpo para conseguir transmitir, propagar essa energia, tá? E as ondas eletromagnéticas que, ao contrário das mecânicas, não precisam de um corpo, elas não precisam de um meio material para conseguir se propagarem. Tudo bem? Então essa diferença é bem importante vocês saberem, tá? É bom até memorizar, certo? E aí, então, no caso, então, de uma onda mecânica, né? Ó, aqui a gente tem um outro exemplo, que com certeza vocês já evidenciaram isso, né? Quando você tem lá, sei lá, um balde cheio de água e a torneira tá pingando, você vê aquela gotinha de água pingando naquele balde, né? Naquela água que tá quieta, paradinha. O que vai acontecer? Vai acontecer o impacto, né, dessa gotinha de água que caiu ali naquela água com balde, né? Com um balde com água, aliás, que estava parada, e aí vai provocar uma perturbação, ou seja, uma oscilação, uma transmissão de energia por esse corpo, tá? Que faz com que formem, né, essas ondas circulares em torno desse pingo de água aí que caiu nessa água parada, tá? Isso seria um exemplo de onda mecânica, tá? Então, eu preciso de um corpo para transportar essa energia da queda ali da gotinha de água. E no caso, esse corpo é a própria água ali que está parada no balde, certo? Um outro exemplo de onda mecânica é o som, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, a gente tem uma sirene tocando, tá? Se essa sirene toca num meio aquático, vai haver a transferência da energia do som aqui, dessa vibração da sirene pela água, e o nadador aqui, ó, ele vai conseguir ouvir. Claro que não claramente, né, assim tão perfeito o som como se estivesse fora da água, tá? Mas ele vai ouvir o som, certo? Fora aqui, ó, se a pessoa estiver fora, onde a gente tem o ar, também vai ter essa propagação da onda, né? Da onda sonora. Por quê? Porque aqui a gente também tem um meio material para isso, que é o próprio ar, tá? Então, nessas duas situações aqui, nós temos o meio material para propagar esse som, essa onda, essa vibração, tá? Seja na água ou seja no ar. Então, vai ser audível, né, esse som nesses dois ambientes. Agora, se uma sirene tocar no espaço, então veja que a gente tem aqui um astronauta, né? No espaço, a gente não tem ar, né? É vácuo, ó. Vácuo é a ausência de ar. Então, nesse caso, nesse local aqui, a sirene, né, o som da sirene não vai ser ouvido, tá? Porque não tem como pelo fato do som ser uma onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar. E nesse caso, no espaço não há nenhum meio material, né? Porque o vácuo é a não existência de nada, não tem nem ar lá. Então, o som não vai ser audível nesse ambiente. Deu para entender? Então, continuando. Agora nós temos aqui exemplos de ondas eletromagnéticas, que é aquela outra categoria de onda que eu acabei de falar, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio para se propagar, tá? Então, diferente aí das ondas mecânicas. E elas vão, então, transportar a energia que elas conseguem, né, conduzir aí, sem a necessidade de um corpo, de um meio material.
Então, a gente tem como exemplo, né, a luz, as ondas de rádio, o micro-ondas, o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, aqui, ó, o sinal de internet, né, os sinais dos satélites, né, os sinais das antenas de TV, de rádio, enfim, do celular. Então, são todos exemplos de ondas eletromagnéticas. Elas conseguem ser transportadas, mesmo não havendo nenhum meio material para tal, tá? E aqui a gente tem o espectro eletromagnético. O que seria isso? Seriam todos os tipos, né? A maioria deles, né? Ainda tem outros além desses, mas aqui estão os principais tipos, né, de ondas eletromagnéticas. Então, como eu falei, a gente tem as ondas de rádio, as ondas de TV, micro-ondas, o radar, o infravermelho, que é usado aí no controle remoto, tá? A luz, então, a luz aí do sol, de uma lâmpada, né? E entrando aqui nessa etapa das ondas luminosas, a gente tem só uma fatia delas que a gente consegue enxergar, tá? Que são as cores que a gente enxerga, que é esse espectro aqui visível que tá mostrando nessa aba colorida aqui, tá? Então, isso é com relação ao ser humano, né? Essa é a única faixa de luz que a gente consegue enxergar, mas existem outras frequências de ondas eletromagnéticas luminosas que nós não conseguimos enxergar, tá? E muitas vezes a gente acha, inclusive, que elas não existem, mas elas existem, tá? E aí, continuando aqui, ó, nós temos então esse espectro da luz visível, né? Depois a gente tem a parte já do ultravioleta, que é uma onda que a gente já não enxerga, que é proveniente do Sol. Aí ondas também de radiografia, né, que detectam lá o nosso osso, né, nas máquinas. Acho que todo mundo já tirou um raio-x e viu lá, né, o osso, né, como é o nosso esqueleto. Tem os raios gama, que também são utilizados em alguns tratamentos médicos, tá? São, a partir de elementos radioativos, eles emitem aí ondas eletromagnéticas, tá? Então, são diversos os tipos de ondas eletromagnéticas. E como eu disse, todas essas ondas não precisam de um corpo, de um meio material para conseguir propagar a energia que elas têm. Tudo bem? Acho que vocês estão entendendo, né? E aí, agora a gente vai então para a parte que explica as características das ondas, tá? Aqui a gente tem um exemplo bem simples, né, de uma perturbação. Então, aqui, ó, a partir da mão eu forneço uma energia, né, eu seguro numa das extremidades dessa corda, a outra extremidade está fixa, está presa ali. Então, eu produzo uma oscilação, ou seja, né, forneço uma energia para essa corda, e aí essa energia vai se propagando ao longo dessa corda, produzindo essa ondulação, tá? Essa oscilação que a corda faz é chamada de pulso, tá? E ela é transferida aqui, como a gente vê, de baixo para cima, de cima para baixo, né? Então, aqui iniciou a oscilação, ó, para baixo, depois ela vai para cima, para baixo, para cima de novo. E isso acontece em tempos iguais, então percebam que forma uma onda certinha, né, com tamanhos iguais, tanto daqui, ó, do ponto de equilíbrio para cima, quanto do ponto de equilíbrio para baixo, tá? O que acaba fazendo, então, com que essa onda, ela seja produzida, né, uma onda, na verdade, periódica, tá? Que acontece em tempos iguais. Aqui nós temos um exemplo de onda mecânica, tá? Porque eu tenho meio material, que no caso é a corda. E aí nós temos setas para indicar o sentido de propagação dessa onda, então de que sentido, né, da onde a energia está vindo e para onde ela está indo. Então ela está vindo aqui do ponto A, indo para o B, para o C, para o D, para o E, para o F, para o G, tá? Então esse é o sentido de propagação da energia aí. Por isso tem essa seta vermelha indicando isso. E o 2, né, essa linha aqui, ó, que corta exatamente o meio da onda, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, tá? É exatamente o meio dela. E aí nós temos, então, algumas palavrinhas, né? E algumas situações aí, algumas medidas que a gente pode, inclusive, tirar aí
das ondas, tá? Analisando graficamente uma onda. Então, ó, notem essa imagem aqui. Então, nós temos a amplitude. A amplitude, ó, o que seria isso? Essa linha reta aqui seria o ponto de equilíbrio, tá? Então, a amplitude seria o ponto, que é o meio do pulso, né? O meio da oscilação da onda. Então, desse meio aqui até a parte mais alta da onda é uma amplitude. E desse meio aqui até a parte mais baixa da onda também é uma outra amplitude, tá? Normalmente elas coincidem, elas são iguaizinhas em medida, tá? Em valor numérico, tá? Tanto elas sendo do meio para cima, como sendo do meio para baixo. Nós nomeamos como crista a parte mais alta da onda, então o pico dela, né? E a parte mais baixa da onda nós chamamos de vale, tá? Então são termos, né, que vocês têm que saber a respeito das ondas. E o comprimento de onda, que é representado por essa letrinha aqui, ó, que a gente lê como sendo lambda, tá? É a distância entre duas cristas ou dois vales, tá? Que compreende o ciclo, então, completo, né, de uma onda, tá? Então, é como se eu pegasse a medidinha de uma crista até a outra crista, isso é o comprimento da onda, porque ela acontece, ó, num período completo, tá? Até chegar na outra crista. Ou o comprimento de onda também pode ser medido de um vale ao outro vale, tá? Porque, de novo, eu tenho um ciclo completo dela, ó. Começou aqui, subiu e desceu parando no mesmo ponto que o inicial. Então, eu tenho nesse caso aqui também o comprimento de onda, certo? Então, basicamente é isso, tá? Essa parte é uma parte mais introdutória sobre ondulatória. Eu acho que nos blocos seguintes, provavelmente a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, tá? E aí, depois dessa explicação toda, vocês têm, então, 10 questões de múltipla escolha para fazer lá no aplicativo, tá? Respondam lá mesmo, e se vocês tiverem alguma dúvida, não respondam, tá? Deixem a questão em aberto, anotem a pergunta, a dúvida, que aí a gente pode tirar, então, os esclarecimentos depois do nosso plantão de dúvidas, certo? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.